O Bila é o craque do jogo. Ao menos agora, nesse momento. Ele simplesmente cravou que se o Pisani saísse, o Nizam estava mentindo e manipulando. E foi exatamente isso que aconteceu. O Bila alertou a Vanessa com V que isso ia acontecer, mas ela não quis acreditar nele, desdenhou do aviso dele e ainda fez pouco caso. Depois, com a saída do Pisani, ela ficou desesperada, sem entender nada. Na verdade, ela não entendeu porque ela não quis, porque ela foi avisada por duas pessoas diferentes que havia algo errado e preferiu acreditar na pessoa que a manipulou. Aí, fica com a desculpa de que ela não conhece ninguém e que não pode confiar em ninguém. Ô mulher, tu já tá aí dentro dessa casa há 10 dias. Tempo mais do que suficiente para conhecer as pessoas com quem você convive. Essa desculpa para mim soa muito egoísta, porque me parece que quem não está se dispondo a conhecer as pessoas lá dentro é a própria Vanessa. Nem mesmo quem está desenhando tudo para ela na cara dela. Ou ela está sendo muito tapada em não ver isso, ou ela escolheu simplesmente virar a cara para todo mundo e se fechar em si. E se for isso, não tem nada o que o Bila possa fazer para ajudar. E o Nizam? Gente, esse aí entendeu que deu ruim para ele, né? Como ele sentiu? O desespero dele com a eliminação do Pisani é o atestado para o pessoal da casa de que ele está errado e que ele fez o que ele fez para manipular a Vanessa com V e que estava tudo errado. Aliás, se o Nizam quisesse sair melhor ou com o mínimo de dignidade dessa história toda, ele poderia simplesmente dizer o que o Rodriguinho falou sobre a Yasmin lá no quarto do líder. Isso faria ele ganhar pontos com o pessoal da casa. Mas eu acho que dificilmente ele vai fazer isso. Azar o dele, para nossa felicidade, porque assim a gente tem conteúdo aqui para vocês. A maior consequência, quem vai sentir é a Floresta. E parece que eles jogaram mesmo a toalha. Ao menos é o que a Pitel quer fazer. A Vanessa com V foi uma das que mais sentiu a eliminação do Pisani. Ela foi pro quarto Floresta chorar para tentar entender o porquê ela não consegue entender o que está acontecendo ali dentro, mesmo tendo sido alertada pelo Bila de que havia algo errado. Ela mesma disse que ela é burra. Então, não, gente, não estamos ofendendo a moça. Ela se colocou nessa posição. Ela chorou muito ali, sozinha mesmo, trancada dentro do quarto, se achando perdida porque ela não consegue confiar em ninguém. E que ela só vai descobrir quem é quem quando ela sair de lá de dentro. É muita burrice junta. E me parece, por vontade própria, ela não se dispõe a isso. Porque ela foi avisada que isso ia acontecer e ela simplesmente escolheu ignorar o aviso. A Fernanda também ficou perdida e disse que ela precisava reunir o grupo Floresta para tentar entender o que foi que aconteceu para o Pisani ter saído. E aí, o Rodriguinho disse que o Pisani não se posicionou sobre os temas importantes em discussão na casa quando ele estava incomodado. Eu achei até que foi um dos poucos momentos de sinceridade do Rodriguinho ali com relação ao Pisani, porque ele estava, sim, claramente incomodado com o Rodriguinho, mas temeu falar sobre isso para não se prejudicar com o Rodriguinho. Se o Pisani tivesse falado e exposto o Rodriguinho, talvez isso não mudasse o seu destino de eliminado, mas ao menos melhoraria a rejeição dele, né? O Matheus Alegrete opinou e que o que pode ter feito o Pisani sair seja justamente as companhias com quem ele andava. E que bom que finalmente alguém ali dentro entendeu que o Pisani estava no grupo errado e que há algo de errado ali dentro, né? O Bila, ali do lado da piscina, chorava porque tudo o que ele disse sobre o Nizam se confirmou com a eliminação do Pisani. Ele mesmo tinha feito essa previsão para quem quisesse ouvir. Mas entre uma previsão e essa previsão se tornar uma realidade, tem uma distância enorme.
Só que ela se cumpriu. Aí o Rodriguinho saiu dizendo a mesma coisa para Fernanda sobre o que pode ter levado à eliminação do Pisani. Ele disse que pode ter sido algumas brincadeiras que ele fez ou que ele viu e que deixaram o Pisani bastante desconfortável, mas que ele não falou com ninguém sobre isso. Parece até que o Rodriguinho queria que o Pisani tivesse exposto o que eles falaram lá no quarto do líder sobre a Yasmin. Não que fosse algo proibido ou que o Rodriguinho tivesse proibido o Pisani de fazer isso. Mas o Pisani ficou com medo de falar sobre isso, sim. Ele ensaiou falar isso com a Yasmin Brunet, mas ele não teve coragem. E eu te contei isso nesse vídeo aqui. A Pitel diz que o jogo já está definido para a Beatriz e que o Brasil já comprou ela e que ela não sai do BBB. E aí o Rodriguinho, que já tá doido para jogar a toalha, disse para as meninas que essa não é a hora de jogar a toalha e que tem muito jogo pela frente. Ela disse isso aqui textualmente falando, palavra por palavra. Nós temos um homem gay muito animado, uma mulher negra muito bem posicionada e animada, temos um casal fake que é fique do sofá e uma mulher que ganhou uma prova de resistência de 18 horas. E temos também uma pessoa virgem, inocente, feliz, alegre, vivendo um sonho. E eu achei o máximo quando a Pitel disse que ela sabe que eles não vão ganhar o BBB e que o máximo que eles podem fazer ali é serem os vilões para darem o enredo para os protagonistas. Eu concordo com a Pitel. Agora só falta vocês aí, Fernanda e Pitel, pararem de comer, dormir e fazerem cara feia e começar a dar o enredo que vocês querem dar para as protagonistas. Já que sabe que não vai ganhar mesmo essa bosta, por que então não se divertir no papel de vilão e causar mais? Não ganha, mas ao menos sai com alguma coisa. Porque o pior é você ir pro BBB, aceitar que tem que ser o vilão e no final não entregar absolutamente nada. Um bom vilão do BBB é o próprio Rodriguinho, mesmo com as falas problemáticas dele. E eu também acho que o Rodriguinho também poderia ser eliminado logo, tá? Essa é a minha opinião. E por sinal, ele mesmo diz que ele quer logo e que ele tá louco para que isso aconteça. Ele falou que vai votar nos mais tops da casa justamente para ele cair logo no paredão e para ele ser eliminado logo, porque ele já tá cansado disso tudo. Aí o Bila continuou bem chateado e relembra que o Pisani falou muito sobre o posicionamento, porém que ele não se posicionou como poderia fazer. E aí o Bila disse que ele tá se segurando muito e que precisa respirar muito bem, respirar bem fundo para não explodir. E enquanto o Bila tava puto da vida, o Rodriguinho só queria estar no lugar do Pisani e ir embora para casa dele, aonde ele tem tudo e não precisa disputar nada com ninguém. Depois, a Denisiane disse que o que ela entendeu do discurso do Tadeu é que o Pisani saiu por causa de seus amigos lá dentro. E o pior é que a Denisiane não tá errada. Foi mesmo por causa disso. Aí o Bila tentou conversar com a Vanessa Convê e ela ficou irritada porque ele deu a entender que ela não confia nele. E ela, de fato, nunca confiou no Bila, porque se ela tivesse confiado nele, ela não ficaria tão perdida como ela está. O Bila disse que ela teima em defender o que está errado e quem está errado, se referindo à defesa que ela faz do Nizam e que ela continua fazendo a mesma coisa. Ela rebateu e disse que não é por isso e que agora ela não sabe em quem confiar e que ninguém lá dentro tá vendo o lado dela. Ela ainda disse que se o Bila ficar falando que ela não confia em ninguém, ela vai desistir do BBB. E o Bila vai ficar se culpando por isso. Aí o Bila insistiu que se saiu um brother do Nizam, amanhã quem pode sair é ela. Aí ela quis saber o porquê, mas ao mesmo tempo ela disse que se sair do BBB, ela não vai sair como louca. E gente, eu tenho pena dessa menina. Essa precisa de muita ajuda, porque não é possível que ela ainda queira defender o Nizam depois do que o Bila falou, né? Em paralelo, a Yasmin lembrou que o Pisani queria contar para ela mais sobre o que aconteceu no quarto do líder e sobre a tal conversa sobre o corpo de uma mulher que poderia ter teor sexual e que o Nizam teria dito alguma coisa sobre isso. Só que o Pisani acabou não revelando mais detalhes. A Yasmin levantou a
possibilidade da eliminação do Pisani ter a ver com esta falta de posicionamento. Quase lá, Yasmin, você chegou no ponto correto. É isso mesmo, foi por isso que ele saiu. Aí lá no quarto das fadas, a Denisiane disse que o Davi precisa melhorar apenas a explosão dele diante de algumas situações desfavoráveis que ele vai enfrentar. Aí o Rodriguinho disse que o Davi não precisa de nada disso e que agora o Davi aprendeu que ele não vai mais se alterar tanto assim. Aí corta lá pro quarto da magia e o Davi perguntou pros puxadinhos se ele era prepotente e arrogante e a Giovana disse que pra ele, sim, pode soar uma prepotência ele afirmar coisas que eles não sabem, mas que para eles que já conhecem não é arrogância. E aí o Rodriguinho jogou na conversa lá que o Pisani não se posicionou sobre o termo viado que o Davi disse no domingo. Se fosse só por isso, Rodriguinho, não seria mais fácil o próprio Davi ser eliminado? Até porque quem falou o termo viado de uma maneira pejorativa foi o Davi e não o Pisani. E nem havia motivo, inclusive, para o Pisani se posicionar sobre isso. Essa situação dele também me soou muito uma forma de desviar o foco para uma possível exposição dele sobre o que ele falou do corpo da Yasmin Brunet lá no quarto do líder. O Pisani saiu, mas ainda tem o Nizam e o próprio Rodriguinho na mesma conversa que podem falar sobre isso. A Yasmin então disse para Vanessa com W que elas precisam descobrir que conversa é essa que o Pisani não falou e que envolve essa tal mulher. A Vanessa questionou quem é que poderia contar isso para elas e a Yasmin disse que não tinha só o Pisani no quarto do líder, mas que tinha o próprio Rodriguinho e o Nizam e o Alegrete. A Vanessa diz que ela não vai virar a cara pra ninguém só porque a pessoa fez merda lá dentro, mas a Yasmin diz que elas precisam saber, sim, quem é que tá falando mal delas pelas costas e saber jogar com isso. Se elas olhassem mais atentamente, elas iam descobrir que quem fala mal delas é o Rodriguinho, do lado delas. A Yasmin também disse que elas precisam saber o que de tão grave aconteceu naquele quarto, até para elas poderem entender o que levou à eliminação do Pisani. A Yasmin também afirma que agora é hora das duas só pararem de observar e começarem a se posicionar e agirem, ou então elas serão engolidas pelo jogo. Aliás, elas disseram que estão duas patas perdidas e duas bundas moles lá dentro porque não sabem o que estão fazendo. Foram elas que disseram isso, tá? Só para deixar bastante claro. Foram elas. Aí, a Vanessa disse que isso acontece porque elas tentam conversar com todo mundo na casa, mas não é possível fazer isso. E a Yasmin disse para eles esquecerem que eles são camarotes nesse momento e deixarem de ser a Vanessa Camargo e a Yasmin Brunet e passarem a ser apenas a Vanessa e a Yasmin sem seus sobrenomes, como qualquer outra pessoa lá dentro. É meio difícil elas conseguirem isso, mas é mais interessante se elas conseguirem fazer isso, porque elas podem entregar um pouco mais pra gente, até pra gente entender como é que elas são. Elas se despirem desses seus nomes e serem apenas elas mesmas. Elas também disseram e combinaram que elas não podem mais mexer com Davi e votar nele e que esperam que alguma coisa aconteça para que elas possam ter motivo para votar em alguém lá no paredão. E aí depois elas desfizeram tudo. Uma hora as coisas vão acontecer, gente. Não precisa ficar se estressando ou sofrendo por antecipação. Aí elas levantaram até a possibilidade de esperar uma confusão na festa para saber em quem elas vão votar no paredão. E aí a Vanessa sugeriu como critério para definir em quem votar quem mais perder estalecas. E aí elas concluíram que elas precisariam votar na Alane, que é uma das que mais perderam estalecas e que, por sinal, é uma aliada delas. E calma, meninas, o motivo vem. Espera que o motivo venha, não precisa ficar procurando por ele. Elas estão perdidinhas e ainda não conseguiram achar nada e nem se achar. Aí depois, a Isabelle foi conversar com a Vanessa Convê e disse para ela que ela não pare de dançar na frente do espelho e que esse é o trabalho dela. E aí a Vanessa Convê já ficou completamente desconfiada da Isabelle e disse para si mesma que quem tá vendo o jogo não tá dizendo que tá vendo o jogo ou que
tá entendendo como as coisas funcionam. A Vanessa Convê, gente, sinceramente, acha que o mundo gira no entorno dela. Ela acha que tem que ser tudo sobre ela. Aí o Vinícius já ficou em alerta com o que ele ouviu do Rodriguinho e espera que o Brasil tenha ouvido o que ele disse, que ele deseja ir embora e que faça alguma coisa com isso. A Giovana sugeriu que eles considerem votar no Rodriguinho porque ele está pedindo por isso e que se ele quer tanto ir pro paredão, então que eles mandem logo o Rodriguinho pro paredão para ele ir embora. Lá no quarto das fadas, a Pitel disse que agora elas precisam jogar muito mais do que os outros, porque no quesito história de vida e carisma, o grupo das fadas está muito mais à frente que eles. Aí a Fernanda citou que o Marcos Vinícius sentou com as meninas do quarto das fadas, foi falar com elas e que eles armaram tudo para sair um VTzão com uma historinha já toda armada que o público gosta. Aí a Vanessa Convê entra no quarto e diz para elas terem cuidado com as conversas delas, porque o líder pode escutar tudo do quarto do líder e que isso poderia ser ruim para elas. Foi quando a Pitel lembrou que o Buda tá lá do lado dele. E aí ela se tocou. Aí o Nizam então tentou convocar uma reunião com o Quarto Floresta, mas eles disseram que não. Ao menos não com a participação dele. E aí a Vanessa Convê aponta que o Nizam votaria novamente em Alane para salvar o Pisani e o Bila ficou horrorizado de saber que o Nizam votaria até mesmo em quem estava dormindo do lado dele. E eu fico horrorizado do Bila não ter percebido isso. E aí o Buda disse que se o Nizam cair no paredão, ele será eliminado diante de tudo o que eles viram com a eliminação do Pisani. Aí o Juninho disse que o alegrete é uma planta e que também se for pro paredão, ele vaza. E não, gente, o Alegrete não sai. Até porque ele tá lá do lado da Denisiane e o público tá comprando o casal fake entre ele e a Denisiane. Até parece que eles não ouviram o que a Pitel disse pra eles minutos antes. Aí os gnomos tentaram decidir os próximos votos do próximo paredão e colocaram os nomes da Alane e do Marcos no meio. O Buda disse que nesse momento ele não quer votar no Marcos, mas que se for necessidade, ele vota. E aí o Bila, que tá até entendendo muito bem o que tá rolando, acabou cedendo e concordando em votar na Alane, vítima da situação. Aí o Buda sugeriu que eles mesmos se livrem do Nizam e o mandem direto logo pro paredão. A Pitel disse que o outro grupo já vai fazer isso com ele e que ela não faria isso com o Nizam, mesmo ele estando totalmente queimado aqui fora. Aí o Bila disse que ele acredita que a Alane pode ser eliminada por causa de tudo o que aconteceu com o Nizam, ela e a Vanessa Convê. E assim, ele passa pano na Vanessa Convê, porque se a teoria dele do Nizam estar manipulando da Vanessa Convê, é porque isso também envolve a Alane. E se o Nizam tá errado, a Alane não está errada. E nesse caso, não tem meio termo. Se um tá errado, o outro está certo. É muita insegurança do Bila, né, querer colocar a culpa na Alane. E em outro momento, no quarto da magia, o Davi também disse que a sua permanência aconteceu porque ele foi falar com os meninos no quarto e que foi uma sugestão do Pisani que eles se reunissem para falar e esclarecerem tudo o que precisava esclarecer. E ele prometeu que vai deixar para falar de jogo nos momentos para se falar de jogo e que vai curtir mais as festas. E também prometeu que só vai beber umas 2 latinhas de cerveja porque ele precisa relaxar e que no caso dele, o álcool entra e a verdade sai. Aí a Isabelle prometeu que ela vai cuidar do Davi para evitar dele beber demais e perder as estribeiras e acabar falando demais também. Ele também revelou o seu sonho de ser médico da rede pública de saúde e de querer desenvolver e conversar com os seus pacientes e desenvolver essa relação com a comunidade. Entenderam agora por que o Davi tem um favoritismo no BBB 24? Ele é o cara simples, que tem sonhos grandiosos em favor da comunidade dele, aonde ele está inserido. Isso é muito forte com o público aqui fora. Aí lá fora, o Marcos Vinícius conversou com a Vanessa com W sobre a Vanessa com V já ter entrado no BBB desestabilizada e que ela absorve qualquer coisa que falam pra ela e que ela tem gatilhos com tudo e vive reclamando disso. Ele diz que a Vanessa com V acha ruim
tudo o que se faz lá dentro e que se alguém conversa com ela, ela parece não dar muita importância e que ela só dá importância quando ela tem interesse na pessoa. Disse ainda que ela sempre se olha no espelho quando está conversando com as pessoas e que provavelmente ela tem problemas de autoimagem. Aí a Vanessa com W diz que o Pisani usou o Sincerão para defender o Nizam do barraco com o Davi e que ele defendeu a pessoa errada e que por isso ele foi eliminado. A Vanessa quis dizer que o que pegou mal pro Davi foi a prepotência dele em dizer que ele voltaria e que ele cozinhar para todo mundo na xepa soa como se ele quisesse se desculpar pelos erros dele. Mas o Marcos disse que não é assim e que cada um encontra a sua linguagem de amor e que a do Davi é essa. E o Davi já disse que ele faz isso mesmo para agradar todo mundo. Então ele não está querendo fuder com todo mundo na xepa. A Vanessa disse que o Davi erra, mas que ele tem um lado apaixonante. Mas ela também passa um pano no Nizam, dizendo que ele também tem algo bem bacana. E é assim que a gente entende o porquê muita coisa deu errado na vida dela, inclusive na carreira dela. Algo, aliás, que ela mesma admite que foi a principal razão do porquê que ela aceitou o convite para ir pro BBB 24, para se autodescobrir. Mas, ó, eu posso assegurar para vocês que isso não tá rolando para ela. A Vanessa com W, a Yasmin e a Vanessa com V passaram boa parte da madrugada tentando entender o jogo e descobrir o que pode ser um motivo de votos pro paredão. Aí, elas prometeram que não queriam votar no Davi antes, mas a Yasmin estava com raiva dele porque ele prepara a comida da xepa e que ela não ia comer mais nada do que ele fizesse por lá, porque ela tem a síndrome do intestino irritado e que a única coisa que ela poderia comer era o arroz e que todo mundo na vida dela sempre foi de apontar as coisas que ela faz. Mas só fazem isso com ela porque ela própria não dá motivos para se falarem de outra coisa. Ela quis dizer que a culpa dela estar mal é da comida que o Davi faz, mas a síndrome do intestino irritado não tem nada a ver com o que se come, porque isso é uma condição psicossomática, não é uma condição fisiológica. Ela precisa ficar mais atenta com a ansiedade dela. Aí o papo da Vanessa com W, Yasmin, o Rodriguinho e a Vanessa com V foi bem longo, mas ele não saiu do lugar porque eles foram para a academia tentar entender aonde é que eles estão situados no jogo. E aí depois eles foram perguntar pro Rodriguinho o que foi que aconteceu no quarto do líder sobre o tal papo que envolveu o corpo dessa tal mulher. E aí o Rodriguinho disse para elas que não foi nada demais, ou pelo menos que ele acredite que não tenha sido. A Yasmin quis saber se era sobre uma mulher ser gostosa e tal, e ele confirma que foi isso. O Rodriguinho mentiu na cara dura para Yasmin, mas ao mesmo tempo ele também não tá mentindo tanto assim para ela, porque ele é quem mais está falando do corpo dela na frente dela, inclusive. Ela até disse que se pegar alguém falando do que ela come, ela ia macetar bastante, mas ela não tá querendo observar que essa pessoa tá lá do lado dela, na frente dela, falando isso na frente dela. A Vanessa com V ficou horas divagando e tentando interpretar os sinais da casa. Ela foi pro quadro tático, montou um grupão, enquanto a Vanessa com W pedia para ela situar aonde é que ela se encontrava nesse jogo. Aí após a Vanessa com V ficar sozinha na academia, tentando interpretar esses sinais que ela disse que ela via no ambiente, ela começou a conversar com o dragão, e aí o dragão se movimentou na direção dela. Depois, ela foi para frente do botão da desistência, ficou contando os números e os ponteiros ali, e os ponteiros começaram a girar. A produção trollou a menina de fato, e ela ficou completamente maluca com isso. Sério, ela tá muito perdida, ela tá muito louca. As teorias da Vanessa com W e da Yasmin estavam tão pesadas, mas ao mesmo tempo tão sem rumo, que elas foram dormir na hora que a produção acordou todo mundo. A única coisa que elas concluíram, levadas pelo Rodriguinho, é que o Davi é quem tá liderando uma rebelião contra os camarotes e que eles estão em desvantagem nesse jogo por estarem em menor número. Pela manhã,
a Vanessa com V acordou muito mais maluca das ideias e disse para Pitel e para Fernanda que a Vanessa com W e a Yasmin instigaram ela a apertar o botão e desistir do BBB. Ela falou mais alguma coisa que nem eu, nem a Pitel, nem a Fernanda e nem quem estava naquele quarto entenderam. E depois, ela queria entender o porquê que a pessoa que ela mais tem treta da internet tá lá do lado dela e que tanto ela quanto a Yasmin gostam do mesmo tipo de cara e que ela foi clara sobre isso para a produção, que ela preferia caras tatuados e do mar. E afirmou que o Nizam é o tipo de cara que ela gosta e que a Giovana do Puxadinho é o tipo de mulher que a atrai. A Vanessa com V queria entender o porquê que ela e a Yasmin estão juntas lá dentro e ela mesma já deu a resposta anteriormente. É porque ela e a Yasmin são tretadas e que elas estão lá para brigar, o que elas decidiram não fazer, inclusive. A Vanessa com V realmente acredita que o mundo gira ao redor dela e que ninguém pode se aproximar dela. Ela é inacessível até para ela mesma. O Bila até que tem uma boa leitura do jogo. Ele entende o que está acontecendo ali. Mas falta para ele um pouco mais de personalidade e de sangue frio para analisar tudo. Ele disse que ele não tá apaixonado pela Vanessa com V quando o Vini perguntou sobre isso e ele só afirmou que ele é próximo dela. E não é como se ele tivesse dito que ele tem sentimentos por ela, né? E ela escolheu ignorar isso porque ela gosta de macho padrão como o Nizam e que por isso ela dá valor para a palavra do Nizam. E por falar nele, ele acordou chorando e se sentindo o vilão pela eliminação do Pisani. Aí o Buda disse que o que aconteceu entre a Alane e a Vanessa, cujo centro é o Nizam, pode ter afetado negativamente a percepção do público sobre ele. Aí o Buda disse que no próximo paredão, ele é o alvo do quarto das fadas e do quarto da magia, simplesmente pelo que aconteceu no Sincerão. O Bila é quem mais está conseguindo enxergar esse jogo por cima, pelo menos o jogo dos camarotes. E ele aconselhou o Nizam a procurar as pessoas envolvidas na história e se resolver com elas. Algo que o Nizam disse que não ia fazer porque não ia dar certo. Aí, para completar a história toda, a Vanessa com V teve um momento de lucidez e aconselhou o Bila a acreditar na capacidade dele de vencer o BBB e acreditar em si mesmo e ter autoconfiança. Eu entendo muito bem o Bila porque a palavra de um homem gordinho como ele e como eu aqui também vale menos que a de um macho padrão. E é por isso que a própria Vanessa desacreditou dele e preferiu acreditar no Nizam. E ainda culpou a Alane pela fofoca do espelho, mesmo sem ela estar envolvida diretamente nisso. Aí ela disse pro Bila que ela quer entender o sentido do porquê que ela tá dividindo o mesmo espaço com a Yasmin Brunet e que só tem um homem ligado ao mar lá, que é o mesmo tipo que ela e a Yasmin curtem. Mas não me parece que a Yasmin Brunet se sinta tão atraída pelo Nizam. Ao contrário, me parece que ela quer distância dele. A Vanessa com V disse que a produção só colocou um homem bonito na casa para que as meninas ao redor briguem por ele. O que realmente não está acontecendo, ou pelo menos é só o que a moça ali está enxergando. Aliás, ela admite que o Nizam está estragando o jogo inexistente dela. E aí, o Davi explicou para quem quisesse ouvir o porquê que ele faz o que ele faz. Ele disse que ele passou fome quando ele era criança e que os seus banquetes são uma forma de ajudar os colegas que têm fome. Ele contou que quando ele era criança, acabou o gás da casa dele e que o seu pai só tinha 15 reais e que lhe deu para comprar o gás. Aí o Davi então comprou água e foi vender no semáforo para juntar o dinheiro, comprar o gás e ter comida em casa. A história dele é a história de alguém que o público gosta e que leva muito longe. Ele, aprendendo a se controlar lá dentro, ele pode ter tudo para vencer, inclusive. Ele disse que ele deseja vencer o BBB para pagar o seu curso de medicina à vista, comprar uma casa para os seus pais e abrir um negócio para os seus familiares e ajudar a comunidade dele. Pouco depois,
O Nizam e o Vinícius disseram que eles precisam colocar 2 do quarto Fadas contra um deles para que no paredão saia um do lado de lá e quebre o grupo deles. Já dá pra gente dar o troféu de campeão da burrice pros dois, né? Eles não entenderam que 2 do mesmo lado junta a torcida contra um do lado oposto? O Nizam disse que ele não ia mais falar de jogo com ninguém porque todos estão interpretando errado o que ele diz e estão interpretando de uma forma bem equivocada. Aí o Vini disse que ele pretende se afastar do Marcos porque senão ele não vai poder colocar o Marcos como alvo dele. E o Nizam acredita que o Buda será o alvo das meninas do quarto Fada pela indicação dele na Bia. E pelo menos ele tá certo nisso. Aí o Vini disse que se ele for líder, ele não vai escolher quem é que tá na xepa há muito tempo para levar pro VIP, mas com quem ele gosta de compartilhar a mesa e que seria muito mais inteligente bolar uma estratégia de colocar 3 do mesmo grupo para conseguir eliminar um deles no paredão. Só assim, né, que as coisas funcionam para eles, inclusive. Pouco depois, o Nizam foi falar com a Pitel e disse que sentiu que todos se afastaram dele. E aí ela disse que o grupo Floresta começou a se dissipar ainda mais depois da eliminação do Pisani. Aí ele disse que ele não quer mais saber de grupos e que ele vai jogar de acordo com o que ele acha que deve fazer individualmente. Aí ela disse que o Nizam tá se sentindo assim porque várias das situações na casa nessa primeira semana o envolveram, mas ele disse que isso não é justo. Não é justo porque ele quis tirar proveito da situação para se dar bem, só que isso se voltou contra ele, né? Tivesse ele sido mais claro, ninguém pensaria que ele tá todo cagado aqui fora. Aí ele chora de novo e o Davi vai consolá-lo e ele recusa um abraço do Davi. Sim, o cara recusou um abraço do favorito. Esse aí tá comprando a eliminação dele à vista. Mas vamos combinar uma coisa aqui. Só vamos tirar o Nizam depois de tirar uma Raquel, um Buda e um Michel, né? Por favor, gente, porque senão o conteúdo do BBB morre antes da hora. No fim, quem foi consolar o Nizam foi justamente a Pitel e a Fernanda. Aí, ela diz que a relação dele com a Alane foi o que destruiu o grupo Floresta. Essa aí é fã ou hater, né? Essas aí queriam fazer ele se sentir muito bem, né? Aí ele perguntou como ele poderia mudar o jeito dele e a Fernanda disse que eles precisam fazer um trabalho conjunto para esclarecer o que tá rolando de paranoia contra ele. Aí ela sugeriu dele conversar com a Vanessa Convê. Aí ele disse que não foi só ele quem falou as coisas no quarto do líder, mas que só ele está sendo associado com isso. Aí a Fernanda aconselhou ele a procurar as pessoas para falar sobre o que aconteceu com elas, aconselhou ele a procurar a Vanessa Convê para falar da treta do espelho, mas ele disse que ela já considera como resolvido. Aí a Fernanda disse então para ele não se preocupar tanto com a Vanessa Convê, porque ela tá com pensamentos conspiratórios. E entrou numa maluquice de que nem eles entendem aonde ela vai chegar. Aí pouco depois, a Vanessa com W acordou chorando e dizendo que ela vai desistir do BBB. Mas depois ela desceu, não apertou o botão do arregão e já estava super bem conversando com a Yasmin Brunet, conversando com o Marcos e tal. E quando ela entrou no BBB, ela fez dívida, né? Então ela já tratou de lembrar desse fato porque ela precisa do cachê para pagar as dívidas que ela fez. Já as meninas do quarto Fada decidiram que os seus votos precisam ser no Nizam por causa de tudo o que rolou na primeira semana e que se ele bater no paredão, ele vaza. Aí lá na academia, o Vinícius disse que ele pretende trazer a Giovana e a Isabelle pro lado deles e que eles querem se afastar da Pitel e da Fernanda. Na visão dele, a Isabelle perto deles desestabilizaria mais o Davi e eles podariam as ervas daninhas que prejudicam o jogo deles e que ele não tem jogo semelhante com a Pitel e a Fernanda. E a Pitel e a Fernanda sabem que vão ser descartadas e ainda estão lá consolando esses machos, né? É o privilégio de ser macho padrão, como muita gente aqui na internet diria. O Davi, por outro lado, disse que o Nizam não tem caráter e não tem personalidade e que por isso ele tá falando pouco com o Nizam. O Davi igualmente apontou a falta de iniciativa do Nizam em resolver esses problemas que poderia ser benéfico para ele inclusive. Aí a Yasmin
e a Vanessa com W foram atrás de saber o que foi que aconteceu no quarto do líder e chamaram o Nizam para isso. Mas o Nizam disse que não foi nada demais, confirmando o que o Rodriguinho disse para elas durante a madrugada, mas deixando aquela lacuna em aberto, porque se não fosse nada demais, o Pisani não seria eliminado, então elas não tiveram a resposta que elas queriam. E o Nizam disse que os camarotes tem muito mais a perder ali dentro do que os pipocas. E a Vanessa concorda com isso, porque elas lidam com o público desde cedo. Aí o Nizam procurou a Alane para dizer que ele está preocupado com essa história do espelho. E ela também disse que está preocupada com isso e que os dois dividirão o mesmo paredão, porque esse é o embate que a casa está vivendo agora. Aí ela quis saber o que ele fez ou falou de tão errado, mas ele diz que não falou nada de errado, mesmo sabendo que ele agiu errado com a Vanessa com V e colocou a culpa na Alane por algo que ela não fez. Aí o Bila foi conversar com a Vanessa com V sobre o Nizam e as fofocas que estão rolando sobre ele, que podem ter levado à eliminação do Pisani. Ele, inclusive, se disse bastante inquieto com essa situação toda. Aí a Vanessa com V se alterou e perguntou se ele queria que ela apertasse o botão do arregão. Foi nesse momento que o Big Boss avisou que a psicóloga estava disponível e que a prioridade seria de quem ainda não foi atendido. E a Vanessa com V se questionou o porquê só colocar uma psicóloga após ela dizer que ela ia apertar o botão do arregão. E aí ela começou a chorar e começou a ver conspiração em tudo ali. Sério, essa menina tá muito surtada. Aí ela disse pro Bila que ela tá dando esperanças pro Nizam para ele acreditar que os dois são aliados e assim ele se perder mais em suas mentiras e poder jogá-lo no paredão sem culpa. Ela quis dizer que ela tá fazendo um jogo duplo, mas não me parece que é isso que ela quer. Me parece que ela tá apaixonada por ele. Depois, ela diz que estão querendo pegar biscoito em cima dela por causa da fama dela na internet. O que o Nizam tá cagando, porque nem o Nizam sabe quem ela é. Aí o Nizam, então, foi falar com ela novamente sobre a fofoca do espelho e ele disse que ela tá criando coisas na cabeça dela sobre o que aconteceu de fato nessa história toda. Aí ela ficou revoltada e ameaçou destruir a vida no Nizam porque ela tem poder de cancelamento aqui fora por causa da fama dela na internet. Aí o Nizam foi pedir ajuda pro Matheus Alegrete para contar o que ele sabe lá do quarto do líder, mas a Vanessa com V não quis saber e prefere acreditar em suas teorias conspiratórias. Ela mesma admite que ela pode estar certa como ela pode estar errada e que ela não sabe de nada e não sabe em quem confiar. Ela só não quer saber da verdade de fato, o que é bem diferente. Esse vídeo hoje ficou longo por causa do tanto de conteúdo que rolou durante a madrugada e durante o dia. Mas tem muito mais que a gente vai te falar ao vivo depois do programa na Globo. Então, fica ligado aqui com a gente.